eu falei que essa sequência do Fluminense aí era uma merda, né? Tinha gente falando aí que a sequência é muito favorável e tal. Cara, você vai pegar dois times que têm chances matemáticas de brigar pelo título, né? Fortaleza e Palmeiras. E tem gente falando que o Fluminense, no jogo contra o Fortaleza, perdeu 2 pontos. Cara, você tá jogando contra o terceiro colocado, sendo que você tá brigando pelo rebaixamento. Não adianta que camisa, nesse momento, tradição, ser campeão da Libertadores, não muda nada. O time entrou em campo, ele entrou para jogar aquela partida. E naquela partida a gente estava jogando contra o Fortaleza, terceiro colocado. E depois você tem 2 confrontos diretos na briga pelo rebaixamento, né? Briga contra o rebaixamento. Atlético Paranaense e Criciúma. No jogo de hoje foi óbvio, cara, e não adianta ficar falando mal do Marquinhos, do Thiago Silva, do Keno, de quem quer que seja. Um time que está pressionado na situação que ele está agora, o time vai se comportar dessa maneira. O que tinha que ter feito é, antes, ao invés de ficar fazendo campanha para o time jogar Libertadores, falar para focar no Campeonato Brasileiro, não perder ponto naquela parte do Campeonato Brasileiro. Não abrir mão de Thiago Silva no Campeonato Brasileiro para ele jogar a Libertadores. Por mais que depois, ali mesmo, com ele lesionado, o Fluminense não tenha perdido ali a sequência de jogos, tenha feito até uma sequência surpreendentemente boa. A questão é que quando o Fluminense estava lá jogando a Libertadores, eu, por exemplo, eu não sou dono da verdade, não sou analista, não sou porra nenhuma aqui na internet. A questão é, eu sou torcedor igual todos vocês. Eu falava, cara, se tiver que jogar Libertadores e torcer pro Fluminense na Libertadores e isso custar o Campeonato Brasileiro, pra mim não vale a pena, né? Tanto é que quando o Fluminense ganhava e jogava Libertadores, eu falava, cara, né, nesse momento aqui faz sentido. Se as coisas mudarem, deixa de fazer sentido. E pra mim não fazia sentido os 2 jogos ali contra o Atlético Mineiro, tinha que focar no Campeonato Brasileiro pra não dar essa merda que tá acontecendo agora. Eu vi gente falar assim, não vou colocar aqui a culpa no Diniz, porque a responsabilidade do Diniz foi só até a 13ª rodada, até a 10ª rodada, não me lembro qual foi exatamente a frase. A questão é que se falou mal do Diniz o ano todo depois que o Diniz saiu do Fluminense. O Diniz, mais de 60% do Campeonato Brasileiro vai ser disputado com o Mano Menezes. E é suficientemente, tempo suficiente para ele fazer ali 45 pontos. Cara, é como eu disse no outro vídeo, o Mano Menezes não conseguiu fazer o Fluminense ter um time com personalidade, com protagonismo em campo. Jogou como time pequeno muitas vezes, abriu mão de vencer muitas vezes e se posicionou como um time ridículo muitas vezes. E agora, o que me parece é que a gente tem um time cheio de problema interno, né? Eu, mais uma vez, tá? Falo aqui, vou repetir quantas vezes for necessário. Eu não sou jornalista, eu não acompanho o time ali no dia a dia, eu não tenho acesso a isso. E eu também não tenho como dizer que, olha, tá tendo um problema interno entre o Mano Menezes e algum jogador. Cara, eu não tenho como falar isso. Mas olhando de fora, olhando o comportamento do time em campo, você vê o Thiago Silva um jogador apático, cara. O Thiago Silva que jogou hoje não justifica a expectativa do torcedor em trazer o Thiago Silva para o Fluminense. Um torcedor que esperou anos aí para o retorno dele, que fez uma festa gigantesca para que ele voltasse. Ele voltou, fez bons primeiros jogos ali, mas nos últimos jogos o Thiago Silva tem sido mais um jogador em campo. Né? Contra o Fortaleza, inclusive, falhou. E não estou falando que ele não pode falhar, ele é um ser humano, ele é um jogador de futebol, ele vai falhar, isso vai acontecer. O que eu estou falando é o nível de entrega e o nível de envolvimento que você vê ali em campo. Não estou falando aqui que ele está fazendo corpo mole, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que tem algum problema ali de animosidade com o time, algum problema que está transparecendo em campo. Essa é a questão. Não adianta, cara, a gente está numa situação muito complicada. Para mim, hoje foi... Para mim hoje o Fluminense fez mais um jogo de desespero. A gente viu o Fluminense várias vezes sem saber o que fazer com a bola, dando um monte de cruzamento, sem uma tática definida. E aí, se isso se soma ao nervosismo e você vê o Serna fazer uma partida ridícula, o Keno tentando ali uma coisa ou outra, acabou se machucando também, não conseguiu contribuir muito. O Germancano entrou, tentou as jogadas, buscou as jogadas, mas não recebeu uma bola decente ali para poder finalizar. Cauã Elias fez um outro jogo muito ruim e as coisas vão acontecendo. É uma reta final de campeonato de um time que agora parece que acordou de que pode cair para a Série B. Coisa que deveria ter feito 10 rodadas atrás, a gente já poderia ter acordado e trilhado um caminho para não chegar aqui agora na reta final de campeonato, faltando 4 partidas para terminar o campeonato, o time está se comportando dessa maneira.
tá? Todo mundo que está envolvido nessa trajetória, nesse ano de 2024 do Fluminense, tem sua parcela de culpa. Mário Bittencourt, para mim, por mais que eu entenda que o trabalho dele não é um trabalho muito ruim, né? E assim, não é nem que não é muito ruim, tá? Eu acho que o trabalho do Mário Bittencourt é um trabalho questionável, mas um trabalho administrativamente ok, né? Não acho que ele fez coisas gigantescas, apesar dos títulos que o Fluminense conquistou, mas também não acho que foi um trabalho horrível. Eu acho que a gente tem que ponderar muito bem isso. Mas para mim, ele é o maior culpado por ser quem assina as decisões, por ser quem deixa o Fernando Diniz trazer Renato Augusto, que, cara, tá fazendo bons jogos, tá? Fez 2 bons jogos ali, mas olha quanto tempo que ele tá no Fluminense, quanto tempo demorou para ele fazer 2 bons jogos aqui e a gente minimamente poder ter qualquer esperança com ele. Foi o Mário Bittencourt que assinou uma contratação, por exemplo, de um Douglas Costa, que esse daí é inquestionável, ninguém quer ele em lugar nenhum, não sei o que ele veio fazer no Fluminense, de um Gabriel Pires, ele para mim continua sendo o maior culpado. O Fernando Diniz, pela sua teimosia, pela sua, talvez assim, não é nem uma soberba, mas pela sua inflexibilidade em entender que o momento não é para fazer aquilo que ele estava fazendo, jogar daquela maneira, expor o Fábio como estava expondo, insistir numa jogada que claramente todos os outros times já tinham entendido como neutralizar o Fluminense, é o que está acontecendo lá com o Cruzeiro, subiu a marcação, o time vai ficar sem muitas opções ali, a menos que tenha uma saída de bola muito bem desenhada, uma saída de bola muito fora da curva. O Fluminense ficava pressionado, como o Cruzeiro está, então é uma somatória de coisas, tá? E volto a dizer aqui, eu não sou um analista técnico, não sou especialista em futebol, eu sou um torcedor e estou falando aqui a minha visão como torcedor, tá? E também não sou jornalista, caso venha alguém aqui de outro canal aí que, né, às vezes fica puto com determinados comentários que a gente faz, eu não sou jornalista, tá bom? Então deixo claro para vocês aqui desde o começo do canal. Mas também, Fernando Diniz com certeza tem a sua grande parcela de culpa. Mano Menezes para mim é outro, cara, que assim, volto a dizer, como eu já disse várias vezes e mantenho a minha coerência. Acho que o trabalho do Mano Diniz, do Mano Menezes, perdão, é um trabalho bom para um time que quer sair que vai jogar para não perder, para sair da zona de rebaixamento e minimamente conseguir ali uma pontuação para isso. É um time que sempre jogou como um time pequeno, jogou para não perder, com mais medo de perder do que vontade de vencer, apesar da necessidade da situação ser uma situação que vai de encontro com isso. Pegar um time que toma gol pra caramba, que tinha 6 pontos, era lanterna absoluta, pior campanha da história do time aí nos pontos corridos, você precisa fazer alguma coisa. Foi uma solução radical, né, mudou totalmente o padrão de jogo do time, mudou totalmente a mentalidade, e conseguiu pontuar e deu esperança, a esperança que a gente tem hoje que o Fluminense consiga se livrar do rebaixamento. Isso é mérito do Mano Menezes, mas de qualquer forma, para mim, ele tem a parcela de culpa de não ter conseguido construir um time que seja protagonista. E para mim, assim, talvez até, pelo menos na minha opinião, parcela de culpa, não sei nem se é o termo correto, tá? Porque eu não esperava nada além do Mano Menezes. Tanto é que muita gente, quando ele foi anunciado, aí muita gente torceu o nariz e não à toa. Tem ali os seus motivos, tem ali o porquê de pensar dessa maneira. De qualquer forma, falo aqui mais uma vez, o trabalho do Mano Menezes não é um trabalho ruim, é um trabalho de acordo com o que ele pode apresentar e de acordo com as circunstâncias. E com certeza os jogadores, para mim, os maiores culpados aí, porque por mais que tenha problemas ali, decisões equivocadas do Mário Bittencourt, por mais que lá no começo do ano a gente tivesse decisões equivocadas também do Fernando Diniz, por mais que tenha um esquema tático ali que não favorece um time que tem no seu DNA ser ofensivo, que tem peças para ser ofensivo, como foram as decisões do Mano Menezes, são os jogadores que dentro desse esquema tático tem que performar. E aí você assiste um jogo ridículo do Fluminense como foi hoje, mais uma vez eu volto a dizer, cara, um time que está perdido em campo por conta das circunstâncias. O time está pressionado, vendo ali que o rebaixamento está chegando e que precisa fazer muita coisa para conseguir se livrar desse rebaixamento. Não é simples como algumas pessoas estavam falando. Ah, tem uma sequência favorável. Nunca disse aqui que essa sequência era favorável, nunca achei isso. Inclusive, daqui a pouco tem um Palmeiras e Botafogo aí e a depender do resultado desse jogo,
a gente ainda pode ter uma sequência ali, matematicamente, mesmo que o Palmeiras vença, o Botafogo vença, matematicamente a gente pode chegar na última rodada contra o Palmeiras, a gente precisando pontuar para sair da zona de rebaixamento e eles precisando pontuar para ser campeão brasileiro. E isso, em momento nenhum, é favorável para o Fluminense, nunca foi favorável para o Fluminense. Mas, de qualquer forma, para mim, os jogadores são os maiores culpados. São os que tem que ter a hombridade, tem que ter o culhão para pegar, entrar em campo e entregar, né? Que é minimamente ali a função deles. Entender o tamanho da camisa do Fluminense, entender a gravidade da situação que o Fluminense está passando e fazer a parte deles para tirar o Fluminense dessa. E isso ninguém está fazendo. Ninguém está fazendo, é um pouco injusto. A gente vê o Germancano aí, quando estava fora, né, demonstrando ali que estava se esforçando, fazendo de tudo para poder voltar a jogar, ficou na reserva, tá como reserva ainda atualmente, mas entra em campo, você vê que ele se entrega em campo, que ele está tentando. Outros jogadores também que tecnicamente não são jogadores brilhantes, mas que eu também não vejo negligenciar, além desses jogadores. A gente vai ver o Fábio ali, que sempre salva o Fluminense. Hoje a gente poderia ter saído com uma derrota também, porque se não fosse o Fábio no primeiro tempo, o Criciúma teria saído vencendo ali o primeiro tempo, e isso já seria uma tragédia pra gente. Se o Fluminense nesse momento com 39 pontos já é uma tragédia, imagina se a gente tivesse perdido esse jogo. Cara, são assim, poucos jogadores que a gente vê que tem entregado em campo, que tem honrado a camisa do Fluminense, cara. E essa situação é complicada e para mim são os maiores culpados. Quem entra em campo, quem tá ali, que tem o poder de decidir, que tem o poder de jogar o futebol, de colocar a bola para dentro, de fazer alguma coisa, de ter raça, de se entregar, né? Os jogadores, para mim, são os maiores culpados nessa situação. Quem não é culpado é o torcedor, que quando o time cair, se cair, né, e tá fazendo de tudo para isso, quem vai cair, na verdade, quem é rebaixado é o torcedor, né? Quem é rebaixado é o clube, porque se o Fluminense for rebaixado, quem me garante que o Thiago Silva, por exemplo, continua no Fluminense? Não estou falando que a culpa é dele, tá? Estou exemplificando aqui. Quem me garante que isso vai acontecer? Quem me garante que o Germancano não recebe uma proposta de outro time, como já foi especulado aí, e vai para outro time? Quem me garante que o Keno vai ficar? Quem me garante que o Paulo Henrique Ganso, que, né, dependendo do que acontecer com o Santos, que acabou de subir, pode ser comprado aí, dizem que até vai ser comprado pelo Neymar, pode ser comprado e pode eventualmente fazer uma proposta para o Paulo Henrique Ganso. Quem garante que ele vai ficar? Então, quem é rebaixado é o torcedor, cara. É o torcedor que no ano que vem vai ter que amargar uma Série B junto com o Fluminense e torcer para o Fluminense conseguir se recuperar. É um time que depende muito de estar na Série A, além de depender muito de venda de jogador, né? E se recuperar para o Fluminense, um time que tem dívidas, que tem as suas dificuldades, se recuperar de uma Série B pode não ser um caminho tão curto quanto parece. Tem aí a eminência do Fluminense virar SAF no ano que vem, mas a gente não sabe. Um time na Série B vai ter o mesmo valor que se especula hoje, que eu também não sei exatamente qual é, vai ter a mesma procura, vai conseguir negociar uma SAF no mesmo modelo que está se propondo? A gente precisa entender isso e, cara, torcer, cara. A situação do Fluminense é extremamente complicada, né? E, como eu disse, quem não tem culpa aqui é o torcedor. O que a gente pode fazer agora é torcer para o Fluminense se recuperar, né? Cara, a gente vai torcer. O Fluminense matematicamente tem chances, vai ter 2 jogos aí pela frente, que são jogos possíveis a gente vencer. Atlético Paranaense e um Cuiabá já rebaixado, então são 2 jogos que o Fluminense tem chances, cara, de vencer, tem chances de pontuar. Mas a gente precisa que o time se entregue em campo. A gente precisa torcer para isso acontecer, porque é o máximo que o torcedor pode fazer. O torcedor pode apoiar, o torcedor pode cobrar, pode vaiar quando é necessário e tem toda a razão de ter feito isso hoje, mas quem entra em campo é o jogador e é ele que tem que decidir. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.